novos consumidores são mais conectados, exigentes e têm cada vez mais voz ativa na relação com as marcas. Eu estou com Eco Moliterno, Chief Creative Officer da Accenture Interactive. Obrigada, Eco, por ter vindo. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. O que a revolução digital significa para as marcas? Olha, significa uma mudança completa na forma delas abordarem os consumidores. Porque o protagonismo sai da mão delas e passa para a mão dos consumidores, né? Até então, as marcas falavam e as pessoas ouviam. Então, você fazia inserções em espaços comerciais que tinham uma audiência e as pessoas simplesmente poderiam ver aquilo, enfim, assimilar a mensagem ou não. A partir do momento que você digitaliza esse processo, o protagonismo vai para a mão das pessoas, ou seja, elas têm um comando total, elas escolhem o que elas querem ver, elas conseguem interagir, atuar e definir o rumo dessa comunicação, que antes você definia do início ao fim, agora ele pode interromper no começo, ou mudar, ou no meio, ou mudar isso para algum outro lado. Então, o que antes era um monólogo passa a ser um diálogo. E aí tem uma preocupação das marcas descerem para o nível das pessoas e entenderem os anseios delas para conseguir ter assunto com elas. Então, resumindo, acho que o approach, a forma de abordar os clientes muda, porque agora é o olho no olho. Antes você falava de cima de um palco para a plateia que queria te ouvir. Agora é uma conversa um a um, cara a cara. E como é que as marcas podem se adaptar às demandas do novo consumidor? Ouvindo esse consumidor. Hoje a gente tem uma série de ferramentas e redes sociais onde você consegue, onde os consumidores têm mais voz ativa. Antes era impossível, antes você via um comercial na TV, o máximo que você podia fazer era comentar com quem estava ao seu redor na sala. Você não tinha uma forma de interagir com essa marca, de responder à marca. Hoje as pessoas têm, na hora, imediato. Toda vez que a gente põe uma campanha no ar na TV, a gente corre para o Twitter e para as redes sociais para ver o que as pessoas estão falando, para ver se foi tudo bem, se elas entenderam a mensagem. Então isso tem um poder muito grande. E quando você está estruturando uma estratégia de comunicação, no momento inicial você tem que contemplar essa participação do consumidor. Insights que eles vão falar, reações que eles vão ter, positivas ou negativas. Então, quando é positivo, você potencializa isso. Quando é negativo, você vai para o plano B para mudar isso. Então, de novo, passa a ser uma conversa de igual para igual. E nem é de igual para igual, é o consumidor acima. Quem está no palco é o consumidor agora. Então, você tem que escutar ele e tentar retornar para ele com algo que faça diferença na vida dele. É isso que significa o termo clienteling? Sim, mas mais do que isso, o clienteling, ele aborda também o momento onde você tem um vendedor interagindo com esse consumidor, porque tem duas frentes. Uma é você digitalizar a relação direta com o consumidor, então são os aplicativos, sites, enfim. O consumidor ter acesso direto, sem precisar do intermediário, para comprar e adquirir o seu produto ou o seu serviço. Mas, em muitos casos ainda, tem a necessidade do vendedor. A pessoa quer testar um carro. É difícil uma pessoa comprar um carro direto pela internet sem nunca ter visto o carro. Então, ela quer ir lá, ela quer entrar. Então, você tem o papel do vendedor. E o clienteling é potencializar esse vendedor, na maioria das vezes digitalmente, para ele ter artifícios onde na mão dele ele já conhece de antemão os desejos desse consumidor, porque você pega todo o Big Data, você pega todos os dados que você tem desse consumidor, você faz um digest para o vendedor, dá ferramentas para ele conseguir ser mais assertivo. Então você potencializa o vendedor, isso que é o clienteling, Você não só fazer essa interação direta com o cliente, mas também potencializar esse intermediário na sua relação com ele. E em que patamar as marcas no Brasil e na América Latina estão na relação com o novo consumidor? No Brasil, acho que a maioria das marcas já entendeu isso, A gente já tem aí uma aceitação maior desse novo modelo de relacionamento, de venda, enfim, com os consumidores. A América Latina está um pouco atrás, sempre que você fala de digital, o Brasil está sempre muito à frente, Inclusive de Argentina e de outros países. Mas a digitalização democratiza as coisas, porque todo mundo tem acesso a tudo muito rápido. O espaço de uma marca milionária no YouTube de um youtuber é o mesmo. É a mesma janelinha, não tem diferença nenhuma. Ela pode só investir mais dinheiro que o youtuber, mas o espaço disponível é exatamente o mesmo. Enquanto uma pessoa física não pode colocar um comercial na Rede Globo, por exemplo. Então, a partir do momento que você democratiza, esse gap tende a diminuir. Ele ainda existe,
mas a tendência é que no futuro ele seja ainda menor. Obrigada, viu, Eco? Imagina, obrigado a vocês.